Eles podem servir a humanidade ou escravizá-la. E aí, tudo fantástico com você? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio dessa série do Fantástico Cursos voltada a discutir os seres artificiais, os principais seres artificiais criados pela tecnologia. Nos vídeos anteriores, confere aí em cima, já falei do autômato e do Android. E seguindo uma ordem até mesmo de criação desses seres no imaginário literário, vou falar aqui do robô. Robô cujo termo é o mais conhecido, é um termo que acaba englobando os demais, né? Por vezes, quando você vê um autômato, as pessoas chamam de robô. Quando você vê um Android, você também chama de robô. Mas exatamente quais são as especificidades do robô para você prestar atenção na hora de criar? Porque, como eu sempre falo, o autômato serve para alguns discursos, o Android serve para discutir outros pontos. E o robô? Como é que ele se insere aí na sua narrativa fantástica ou de outras atividades, ilustrações, de games e tudo mais, tá? Então é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Ao contrário do que pode ser comumente imaginado, o robô não é um personagem vinculado aos avanços tecnológicos do século XX. Na Idade Média, por exemplo, o fascínio do ser humano em buscar replicar a ação de Deus na criação dos seres semelhantes à sua forma está expresso tanto nas lendas do século XVI sobre o Golem, do hebraico Homem Sem Alma, que é uma criatura feita de barro que ganha vida com auxílio de um nome secreto ou da palavra de Deus, quanto os relatos de alquimistas como Cornélio Agripa, Paracelso e Alberto Magno, no caso aqui, quando eles falam sobre a criação de homúnculos. Lembremos aqui que, se considerarmos os autômatos como a pré-história dos seres artificiais criados pela tecnologia, vamos ver que entre robôs, androides e ciborgues vão ser os primeiros, os robôs, os menos vinculados à questão do livre-arbítrio. Isso tem a ver até mesmo com como você pode aplicar essas criaturas nas suas criações. Isso é algo central, por exemplo, nas histórias do Isaac Asimov. Outra questão é que dos três, ou seja, o autômato, o Android e o robô é o que pode ou não pode apresentar a forma antropóide. Nas primeiras décadas do século XX, a crescente desumanização do ser humano frente ao ritmo acelerado da industrialização, que já tinha sido objeto de reflexão, por exemplo, na Metamorfose de 1915 de Franz Kafka, levou outro escritor tcheco, o Karel Čapek, a publicar em 1920 a obra Hur, a Fábrica de Robôs de Rossum, 1920. Nessa peça teatral, o termo robô surgiu pela primeira vez a partir da sugestão de Joseph Čapek, que é irmão do escritor, para usar a palavra tcheca robota. Robota, que no tcheco quer dizer escravo, servidão, trabalho forçado. O nome esse usado para dar nome aos produtos da fábrica Hur, Rossum Universal Robots. Ironicamente, e eu já falei isso em outros vídeos, mesmo aqui na obra que as batizaram, as criações mostradas na peça não se encaixam na visão popular de robôs da ficção científica, com um agrupamento de partes mecânicas e eletrônicas, sendo produzidos aqui os robôs de Karel Čapek de forma biotecnológica, a partir da descoberta de um composto orgânico. Ou seja, os robôs de Karel Čapek se enquadram melhor na categoria de androides. A principal contribuição da peça de Karel Čapek é a introdução do debate tanto sobre a exploração dos robôs pelo ser humano, resultando na rebelião do primeiro, quanto sobre a desumanização do homem diante da tecnologia. Algo que você vê, por exemplo, em produções da Pixar, como Wall-E. Mas seria o russo naturalizado norte-americano Isaac Asimov o escritor a explorar o potencial narrativo dos robôs em diversas publicações ao longo das décadas seguintes, começando com o conto Robbie, publicado pela primeira vez na edição de setembro de 1940 da revista Super Science Stories, com o título Strange Playfellow. Asimov trouxe uma nova abordagem para os robôs, afastando-os da imagem de seres ameaçadores, malignos, que destinados a escravizar a humanidade, que eram normalmente encontradas nas revistas pulp de ficção científica das primeiras décadas do século XX. O robô de Asimov, um ser metálico como a cultura pop aprendeu a reconhecer, tem sua existência regulada pelas famosas 3 leis da robótica, criadas pelo escritor, sendo elas: 1. Um robô não pode causar dano a um ser humano, nem por omissão permitir que um ser humano sofra. 2. Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei. 3.
Um robô deve proteger sua própria existência, desde que esta proteção não se choque com a primeira nem com a segunda lei da robótica. Esses princípios acabaram por ultrapassar o campo da literatura e ainda servem de base para os estudos de robôs atuais e representações do personagem em outras mídias. As influências da lei de Asimov podem ser percebidas no robô Robbie, do filme Planeta Proibido, de 1956, clássico da ficção científica, e no robô da série clássica também de TV Perdidos no Espaço, entre os anos de 1965 e 1968. Dentre seus possíveis papéis dentro de narrativas fantásticas, se liga, o robô é ideal para você discutir questões, por exemplo, de marginalidade, de servidão e outros temas ligados a grupos minoritários. Essa abordagem, por exemplo, você vê na própria adaptação, uma adaptação bem livre, inclusive, do Eu, Robô, estrelada pelo Will Smith, onde você vê robôs fazendo trabalhos que, na sociedade americana, são normalmente realizados por imigrantes e outras minorias. Ou seja, é varrer o chão, é catar o lixo, é levar cachorro para passear, dentre outros chamados subempregos, né? Além do já citado também, destacar a alienação e dependência do indivíduo diante dessas máquinas, que aliás é algo que cada vez mais a gente vê na nossa sociedade contemporânea. E aqui é fácil. Quais robôs influenciaram a sua infância? Quais robôs você ficou muito impactado na sua infância, na sua adolescência e que até hoje você lembra quando pensa nessas criaturas? Escreve aí nos comentários. Lembrando sempre que se você quer se aprofundar nesses seres, se liga na condição especial do curso que o Monstro mostra, para você aproveitar e poder se aprofundar nessas criaturas e também outros seres monstruosos, beleza? Muito obrigado pela sua presença em mais esse vídeo. A gente se vê na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo na próxima.